Graças a Deus, mais uma quinta-feira, nós, em torno da palavra de Deus, aqueles que amam o Senhor Jesus, aqueles que amam a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Então nós sabemos que quando nós lemos a Bíblia, não como um ritual religioso, mas quando nós procuramos alcançar algo diretamente de Deus para a nossa vida, nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada a palavra de Deus. O livro chama Bíblia, que vem de um pergaminho chamado Biblos, por isso o nome é Bíblia. E a Escritura é o conteúdo, as Escrituras nos falam de Deus, então é o conteúdo. E a palavra é a revelação, é aquilo que nós não conhecíamos antes de ter a revelação. Todos, brasileiros, portugueses, o mundo todo praticamente, tem uma Bíblia, um livro desse em casa. No Brasil era comum ter aquelas Bíblias grandes, que foi uma propaganda que a igreja romana fez e vendia nas casas. Aí todo mundo tinha uma Bíblia aberta na sala, no quarto, e alguns criam que a Bíblia aberta tirava os maus fluidos, os demônios da casa. Isso é uma mentira. A Bíblia, se ela não for revelada a nós vamos ler, não vamos entender nada, vai ser um livro complexo, difícil e obscuro. Mas se Deus trazer ao nosso coração revelação, então aí nós encontramos puramente a palavra de Deus. Por isso a nossa igreja é palavra pura. Muito bem, queridos, nós queremos agradecer a Deus pelo tempo que nós tivemos no domingo retrasado, que foi o nosso piquenique, e nós batizamos 3 irmãos, novos irmãos, e que entraram na fileira da fé dos fiéis em Jesus. Aqui em casa foi muito legal, tivemos 45 adultos, 23 crianças, foi uma maravilha, além do batismo, a comunhão, comida, churrasco, muito legal. E no final de semana passado, no sábado aqui, domingo, lá em New Jersey, nós tivemos a presença de 2 pastores, 2 missionários, 2 irmãos queridos, que é o Samuel Lima, que toca saxofone. Cara, é fera demais e abrilhantou o nosso culto aqui e lá também. Foi uma maravilha. Fazendo um trocadilho, lá em Newark, no sábado, estava o Gustavo Lima. E aqui na nossa igreja estava Samuel Lima. Muito legal isso. Foi muito bom lá em New Jersey também. Estava com o Samuel, um amigo dele chamado Paulo Mozinho. Muito legal, foi um prazer conhecê-lo. Muito bom demais. Nós vamos hoje ainda continuar meditando no livro dos Salmos, mais 5 salmos para a gente meditar, extrair de alguns textos alguma coisa para a nossa vida. Nós estamos aprendendo com o livro dos Salmos, que não é um livro só de coisas boas, mas é um livro cheio de sofrimentos, é um livro cheio de lágrimas, cheio de perseguição, de inimigos. Mas o Senhor estava com os salmistas, principalmente com Davi. Mas antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, quero cantar com vocês uma música, um hino, tradicional, que fala: fala Deus, toca-me com brasa do altar. Ou seja, assim como aconteceu com o profeta Isaías, que chegou ao templo e se achou, alguém disse, eu creio, quanto mais perto de Deus nós a chegamos, mais pecador nós nos encontramos. Porque a luz de Deus é tão pura, a santidade de Deus é tão grande, que quanto mais perto nós nos achamos pecadores e nós precisamos da purificação do nosso Deus. Então cante comigo, se você conhece, pelo menos o coro: fala Deus, toca-me com brasa do altar. Foi quando um anjo veio e tirou uma brasa do altar e tocou nos lábios do profeta Isaías e ele se tornou puro. Sim, alegre eu atendo o teu mandar. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Ao
almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, o profeta Isaías, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando com a pandemia, muito mais, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva com os seus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, aleluia, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Mandar. Lindo. Palavra de Deus. Se não der tempo a gente lê 4, 3. O negócio é ler, o negócio é meditar na palavra do Senhor. É nós começarmos a escafunchar a Bíblia, a palavra. Livro dos Salmos. Um livro que é um livro de oração dos judeus e ao mesmo tempo é o livro do Cânticos dos judeus. Como eu já disse e repito, os judeus naquela época, não sei hoje, eles cantavam orando e oravam cantando. Então aqui é um livro de oração e ao mesmo tempo um livro de música. Davi cantava orando e orava cantando. Salmo 66. Vamos orar. Deus, temos em mãos a tua palavra, este livro glorioso, esse livro eterno, como Martinho Lutero declarou, que a Bíblia não é antiga e nem moderna, a Bíblia é eterna. E nós cremos nisto. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. E nós cremos nisso. Por isso estamos lendo, meditando e queremos a aprovação, a iluminação, a revelação, a edificação, a exortação, a consolação que a tua palavra
traz ao nosso coração. Que assim seja, em nome de Jesus, o nosso Deus. Assim seja. Amém. Salmo 66. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Esse é o nosso desejo. Era o desejo do salmista, declarando: aclamem a Deus, povos de toda a terra. Mas a gente sabe que não é bem assim. É como aquele texto na palavra de Deus, em Ezequiel capítulo 18, que diz que Deus deseja que o ímpio se converta e viva. Deus quer salvar a todo mundo, mas isso não é possível, porque Deus respeita o livre-arbítrio que Ele deu ao homem. Versículo 4. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Esse é o nosso desejo do salmista. Toda a terra te adora, mas não é verdade. O que acontece, o divisor de água dos que são e os que não são, é realmente aqueles que louvam a Deus, que temem a Deus. As promessas dos salmos são para aqueles que temem a Deus. Agora, quem não está nessa categoria de temer a Deus são ímpios. E a maioria do mundo são ímpios. Conversando com os pastores que estiveram conosco nesse final de semana, Samuel e Paulo, nós tomando café, nós estávamos conversando lá no templo e nós estávamos falando sobre isso. Só vai chegar um dia em que a glória de Deus vai encher toda a terra, quando os ímpios forem desarraigados da terra, jogados fora. Somente os justos, somente os crentes, somente os tementes a Deus estiverem aqui, então toda a terra vai proclamar o nome do Senhor. Diz ainda o versículo 6. Ele transformou o mar em terra seca, falando do mar vermelho que o Senhor abriu para que o povo de Israel passasse. E o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Deus fez, Deus está fazendo e Deus fará grandes coisas em favor do seu povo. Agora, há luta, há problemas, há crises. Com a tomada do Talibã lá na Palestina, vocês sabem muito bem o que está acontecendo no Afeganistão. Os cristãos, os crentes estão sofrendo perseguição, morte. Eu preguei um sermão um tempo atrás dizendo: o evangelho que só ganha, esse evangelho da prosperidade, tudo vai dar certo, com Deus não há erro, você vai prosperar, vai ficar rico, não há doença, não há morte. Irmãos, isso não funciona na prática. Então os cristãos estão morrendo, estão sofrendo, como no livro dos Salmos. Deus está presente, Deus é Deus, Criador dos céus e da terra. Mas enquanto estivermos nesta vida, há perseguição, há luta, há lágrimas. Versículo 8. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. É o nosso desejo que todo povo, amigos, parentes, proclamasse o Senhor. Foi Ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Se nós estamos de pé, como diz o apóstolo Paulo, se nós estamos de pé, nós temos que tomar cuidado para não cair, porque é Deus que nos sustenta. Mas se nós desviarmos os nossos olhos do Senhor, nós vamos cair, nós vamos falhar. E nós sabemos que foi assim com o apóstolo Pedro em cima das águas. Ele andou, vem Pedro, se és tu, mande que eu ande por cima das águas, venha. Ele começou a andar, de repente ele tirou os olhos do Senhor. As ondas, os relâmpagos começaram a apavorar a Pedro, e ele ia afundando, e o Senhor o pegou pela mão e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Então, se a gente não escorrega, se a gente não está caindo ou está caído, é porque o Senhor nos sustenta. Diz o versículo 10: pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova e nos refinaste como a prata. Aqui já é Davi tratando sobre o que Deus pode deixar acontecer na nossa vida. E Davi retribuía qualquer perseguição, qualquer luta, ele retribuía a Deus. Ele não colocava a culpa no diabo, nem em suas falhas, mas ele dizia: Deus permitiu isso e isso está acontecendo. Nada acontece na vida do cristão sem passar pelo crivo de Deus. Fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas puseste fardos.
Às vezes, como crente, nós estamos carregando fardos, porque nós temos que deixar muita coisa nesta vida, muita coisa do mundo, e aí o fardo é pesado. Diz assim o versículo 12: deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. Olha só o que o salmista está declarando. Nós estamos vendo inimigos, nós estamos passando pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. No final, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aqui no versículo 18 tem uma curiosidade. Sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti. A história é que quando sacrificavam o holocausto, na época da Bíblia, do Antigo Testamento de Jesus, quando eles sacrificavam, se a fumaça subisse até o alto, Deus estava recebendo aquela oferta. Se a fumaça se desfazia com o vento, Deus não estava contente. Veja só agora, versículo 18: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. O que faz a separação do homem e Deus é o nosso pecado. E se nós não confessarmos os nossos pecados, o Senhor não nos ouve. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1 e 2: se nós estivermos em pecado ou pecando, o pecado traz uma separação entre nós e o nosso Deus. Lá em Lamentações, capítulo 3, também fala isso, 3:44, diz que o Senhor virou o seu rosto, cobriu-se de nuvem, para que não passe a nossa oração, por causa do pecado de Israel. Versículo 19: mas Deus me ouviu. Nós sabemos que o pecado separa, mas nós temos um Deus que perdoa, um Deus que purifica, um Deus que limpa. E ele diz aqui, o salmista: mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a minha oração e a sua oração. E louvado, versículo 20, louvado seja Deus, podemos declarar isso, que não rejeitou a minha oração, mas afastou de mim e nem afastou de mim o seu amor. Vou repetir: louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Temos um Deus que quer entrar em contato, interagir conosco. Nós precisamos ter essa confiança de que Deus está ouvindo a nossa oração. Salmo 67. Esse salmo aqui eu amo, principalmente para ler com a igreja. Faço isso praticamente quase todos os aniversários da igreja, todos os anos que a gente faz, e já está chegando aí o aniversário de Férvio em setembro, outubro aqui. Aí eu gosto desse salmo porque ele diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. É o papel da igreja, divulgar o evangelho. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações da terra. Verdade pura. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e temam todos os confins da terra. Que salmo tremendo, Salmo 67. Salmo 68, versículo 4. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exulte aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Proclamação de adoração, de reverência, de temor ao nosso Deus. Versículo 6. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Na época do Antigo Testamento, promessa de Deus era bens materiais. A turma que seguiu o Senhor, Jó, começando com Jó, aí vai para os grandes homens ricos, Abraão, Davi, Salomão, homens que tinham grana,
homens que eram praticamente os mais ricos do mundo, terra, e Deus deu terra dos ímpios, dos inimigos, colocou tudo aos pés do povo de Israel, terra que mana leite e mel. Agora, quando desobedeciam, perdiam. Só que no Novo Testamento a coisa é muito diferente. No Novo Testamento não é ter, mas é ser. Paulo não tinha e ele era. Se a gente olhar para os apóstolos, não tinham, mas eram. E até hoje muitos não têm, mas são de Deus. Uma frase que eu gosto, um pensamento que eu gosto é: nem todos que estão, são, mas os que são, estão. Falando da igreja, nem todos que estão na igreja são realmente filhos de Deus, mas os que são filhos de Deus, certamente estão na igreja. 68, versículo 11. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam. Nós estamos vendo aqui o que a igreja deve fazer. O Senhor anunciou a palavra, revelou para nós a palavra. E muitos mensageiros, o que eu estou fazendo, a proclamavam. Nós estamos proclamando como os profetas faziam no Antigo Testamento. Versículo 13. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Falando sobre, no meio da tribulação, Deus aparece como uma pomba, Deus aparece como prata, como luzes reluzentes, para nos acalmar, para nos ajudar. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no Monte Zalmão. Versículo 15. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados sobre os montes de Bazã. Interessante que esse monte de Bazã é o Monte Hermon, um dos mais altos. E Deus escolheu esse monte de Hermon para ser a morada dele aqui na terra, a Jerusalém. 17. Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Interessante. Deus dos exércitos, como a Bíblia menciona sempre. Quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes. Quando o rei ganhava uma guerra, ele pegava despojos, aquilo que tinha de riqueza no país inimigo, e levava. E há também pessoas, mulheres, crianças, jovens, levava como prisioneiros. O Senhor, quando ele morreu na cruz, ele venceu o inimigo e venceu a morte. E o Senhor trouxe muitos prisioneiros, nós que estávamos presos no pecado, no mundo. O Senhor pegou esses homens como dádivas, diz aqui a palavra. Preguei isso no domingo, no sábado retrasado, preguei isso aqui em Betlehem. O Senhor dando vitória ao povo de Deus, tirando o povo do Seol e levando para o terceiro céu, o paraíso. E aqui a menção no Antigo Testamento está aqui. No Novo Testamento é Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10. E no Antigo Testamento está aqui no Salmo 68 e versículo 18. Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Você sabe disso e eu sei. Ele é soberano, Ele é o Senhor, que nos livra da morte, que nos livrou da morte eterna. Esse é o nosso Deus. Versículo 21. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Todo aquele que não é de Deus é inimigo de Deus, trabalha contra. Jesus declarou: quem comigo não se ajunta, espalha. Isso é muito claro. Ou você é ou você não é, não tem como ficar em cima do muro. Versículo 25. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão os jovens tocando tamborins. Isso quer dizer procissão louvando a Deus. Acontecia muito isso na época do povo judeu do Antigo Testamento. 28. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostra a Deus o poder que já tens operado para conosco. Continue mostrando o seu poder para conosco na frente dos inimigos.
Aí diz o versículo 29, por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Isso vai acontecer quando o Senhor Jesus vier para reinar aqui na terra por 1000 anos, capítulo 20 de Apocalipse, quando ele estiver reinando aqui, a Bíblia diz que toda a humanidade vai ter que ir uma vez por ano lá em Jerusalém e trazer presentes, sabe, o dízimo, a oferta ao Senhor. Vai ser lindo. Aí diz assim, repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações, humilhados tragam barras de prata, espalha as nações que têm prazer na guerra. Aí aqueles que não obedecerem o Senhor vai sofrer a punição de Deus. 31, ricos tecidos venham do Egito, a Etiópia, corra para Deus de mãos cheias. É o povo levando a oferta ao Senhor. Aquele que cavalga os céus, os antigos céus, escutem, ele troveja com voz poderosa. O salmista está romantizando, dizendo que o Senhor, ele cavalga os céus e os mais antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. A voz do Senhor é poderosa. Versículo 35. Tu és temível no teu santuário, ó Deus, e o Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo. Nós temos poder e força por causa do nosso Deus, que é todo poderoso. Aí termina assim o Salmo 68. Bendito seja Deus. Pode repetir comigo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Salmo 69. Estou falando que a coisa está bonita. Agora começa no Salmo 69. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Olha aí o problema do salmista. Olha aí o problema de Davi. Olha o problema que nós atravessamos. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Há momentos na vida em que nós somos levados pelos problemas da vida, arrastados pelos problemas da vida. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Há momentos em que nós clamamos, nós oramos, nós buscamos, parece não haver resposta, não receber resposta. E é isso que o salmista está declarando aqui. Cansei-me de pedir socorro. Agora versículo 4. Os que sem razão me odeiam, há pessoas que odeiam os cristãos, odeiam o crente, odeiam o pastor, odeiam membros da igreja, sem razão, nós nunca fizemos nada contra. São mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Eu não tenho muito, mas para quem tem o couro da cabeça cabeluda, cheio está dizendo que os problemas são mais do que os fios de cabelos. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver-me o que não roubei. Aí a gente não sabe o que fazer. A perseguição, a luta, a calúnia é tão grande que a gente não sabe o que fazer. O que eu devo fazer para ser amenizado, para passar essa fase? E a gente tem que socorrer ao Senhor. Salmo 69, versículo 7. Gosto disso aqui. Pois por amor a ti suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto, por amor do Senhor. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Meus irmãos, nós somos estranhos, porque a gente quer fazer a coisa certa, quer permanecer fiel, e muitos acham que não precisa disso. Pois o zelo da tua casa me consome. É claro que aqui é uma profecia messiânica, falando do Senhor Jesus sendo abandonado pelos irmãos, pelos discípulos, e ele tinha um zelo tão grande pela casa do Senhor. E os insultos daqueles que se insultam contra mim caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Jesus passou por isso, e conosco também não é diferente. Jesus disse: se estão fazendo isso comigo, quanto mais com vocês.
Os que se ajuntam na praça falam de mim, e sou a canção dos bêbados, dizendo que era zombaria pura em cima do Senhor Jesus. E não é diferente comigo e com você, que faz parte do povo de Deus. Tira-me do atoleiro, versículo 14. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Davi suplicando, porque está sofrendo, está em angústia. 16. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Versículo 17. Não esconda do teu servo a tua face. Eu disse que lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 44, fala que o Senhor vira o rosto, se cobre de nuvem para não ouvir a nossa oração. Davi está clamando isso. Não escondes de mim a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Por isso eu disse no livro dos Salmos, há muitas promessas maravilhosas, mas há muita perseguição, muita angústia, muita dor, muito choro. Versículo 19. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. 20. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro. Nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. Aí diz assim, versículo 21. Puseram lei na minha... Puseram fel, é pintado a Bíblia toda colorida, então aí é difícil de enxergar aqui. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede deram-me vinagre. É claro que está falando de Jesus na cruz, profecia messiânica, mas nós estamos também sofrendo. Quando estamos sofrendo, as pessoas gostam de pisotear. Poucos são aqueles que têm misericórdia, que levanta, que ergue. Nós queremos sempre abater. Alguém disse, e eu concordo, o único exército que deixa o soldado do seu exército caído no chão, ferido, e passa por cima, é a igreja. Porque numa guerra, quando um soldado é ferido, é caído, os soldados são obrigados a carregar o seu amigo, seu colega, nos ombros até aonde possa receber socorro. Mas nós, quando vemos alguém caído, alguém prostrado, a gente quer ver a desgraça. 28. Falando sobre os ímpios, falando sobre aqueles que não têm amor, sejam eles tirados do livro da vida. Risca aqueles que não têm misericórdia e não sejam incluídos no rol dos justos. Davi está fazendo uma oração imprecatória, dizendo que ímpios não merecem ser salvos, porque só desejam o mal, só fazem o mal. 29. Grande é a minha aflição e a minha dor. Estou falando que o livro dos Salmos é um livro tremendo. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Eu preciso da tua salvação. É que o salmista está clamando a Deus. Salmo 69, versículo 35. Pois Deus, salvação de Sião, reconstruirá as cidades de Judá. Falando sobre o milênio, falando sobre a volta de Jesus. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. Promessa de Deus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O negócio nosso é a terra. Não é ir para o céu, não. É na terra. O Senhor vai reformar isso e vir novos céus e nova terra. Nós iremos reinar na terra. Leia capítulo 21, capítulo 22 do Apocalipse. A descendência dos teus servos a herdará, falando sobre a terra, e nela habitarão os que amam o seu nome. Na terra habitará aqueles que amam o nome do nosso Deus. Vou ler de novo. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá a cidade de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. A Bíblia diz que os ímpios serão desarraigados da terra, mas os justos herdarão a terra. E por último, capítulo 70, versículo 2.
Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Olha Davi passando por perseguição. Os que desejam a minha ruína. Tem muita gente que deseja a nossa ruína. Retrocedem em desgraça os que zombam de mim. Também Davi não é mole não. Está dizendo, Senhor, retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Aí no versículo 4, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Digam sempre os que amam a tua salvação. O que é que eles vão dizer? Versículo 4 do capítulo 70. Como Deus é grande. Repita comigo. Como Deus é grande. Mais uma vez. Como Deus é grande. Quem ama o Senhor declara a grandeza de Deus. Louvado seja o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Senhor, não te demores. Como Deus é grande. Terminamos aqui com o Salmo 70. E a frase é, como Deus é grande. Tem problema na vida? Está passando por algum problema? Uma montanha, parece intransponível. Problemas de saúde, problemas espirituais, problemas familiares. Seja qual for o problema, que parece volumoso demais. O nosso Deus é maior do que os nossos problemas e as nossas aflições. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra do Salmo 66, 67, 68, 69 e 70, que nos anima. Nós te louvamos, nós buscamos o Senhor como os salmistas fizeram, cantando e ao mesmo tempo orando ao Senhor. Mas tem aflição, tem problema, tem crise. Assim é com a nossa vida também. Nós temos um grande Deus, como é grande o nosso Deus. Mas nós temos também os grandes problemas e aflições que nos afligem, que nos embatem nesta vida. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, é o que nós queremos e precisamos. Em nome de Jesus, o nosso Deus, oramos. Muito bem, queridos, nós temos que continuar orando pela pandemia, é claro, o pessoal que está sendo contaminados, doentes. O número ainda é muito alto no Brasil, na América do Sul, aqui na América do Norte, cresceu muito também nesses últimos dias aí, a variante Delta, então levou o povo a morrer, mais de 1.000 pessoas por dia, novamente aqui na América. Então a coisa não está mole não, apesar mesmo tendo a vacinação, 2 doses, já estão pensando na 3ª dose, porque a coisa ainda não cessou, continua a pandemia. Mas grande é o nosso Deus. Vamos orar, nós vamos orar, gente que está passando por luto. A morte entrou, seja através da Covid, seja ataque do coração. A Nevane, da Pauliana, tia da Pauliana, faleceu. Aí a dor vem sobre os corações. Estamos orando pelas famílias enlutadas. Vamos orar pela Beatriz, libertação. Vamos orar pela família da Eleni, Alba, avó com Covid, lá no Equador. Vamos orar pelo Gabrielzinho da Aurenildes, ainda que está melhorando, graças a Deus. E Messias, imigração. Vamos orar pela Geisa, câncer. Vamos orar por todas essas pessoas necessitadas e muita coisa acontecendo no mundo hoje. Mas nós temos um Deus cheio de amor, um Deus que compreende, um Deus que viveu aqui, que passou o que nós estamos passando, sofrimento, perseguição, foi levado à morte, morreu, foi sepultado. Então ele entende isso, a dor que Maria, a mãe de Jesus, sofreu, a dor que João, que estava ao pé da cruz, os discípulos que ficavam com portas e janelas trancados, chorando, pedindo, sem saber o que fazer. Jesus veio para dar solução para eles, dar direção na vida dos discípulos. Um sermão que eu prego, principalmente na Páscoa, porque Jesus ficou 40 dias aqui na terra, depois da sua ressurreição. Poderia ter ressuscitado e ido embora, mas ficou 40 dias, sabe por quê? Jesus ficou 40 dias aqui para recuperar os discípulos que estavam frustrados, sem direção, porque Jesus morreu, acabou tudo para eles. Jesus aparece e transforma a vida dos discípulos. Vamos orar.
Deus, nós temos aqui a lista com esses nomes que nós mencionamos, pessoas que estão enfermas, lares que estão em luto, sofrendo a dor da morte, da separação, a angústia, a lágrima, sem dúvida, começa a predominar nesses lares, nesses corações. Somente o Senhor pode trazer consolo a esses corações e a esses lares. Oramos em favor daqueles que estão contaminados com essa doença da Covid-19, a pandemia que tem alastrado no mundo todo. Pedimos a misericórdia do Senhor sobre a humanidade, em nome de Jesus. Estamos lembrando também, meu Deus, lá no Afeganistão, o que está acontecendo naquele país, a mortandade, o medo, desespero, as pessoas perdendo a vida, perdendo os lares, com medo do Talibã. E nós oramos para que haja consolo. Há crentes lá, há pessoas que são crentes em Jesus, estão sofrendo perseguição naquele país. Que a tua graça esteja sobre o Afeganistão, meu Deus, em nome de Jesus, nessa solução. Abençoa o Brasil, abençoa a América, abençoa Portugal, abençoa os países que precisam de libertação de toda a onda do islamismo, do comunismo, em nome de Jesus. E nós clamamos para que a volta do Senhor aconteça. Nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que assim seja, para que haja paz na terra e que nós, os salvos, possamos reinar sem luta, sem problemas, sem dor, sem morte, reinando com o Senhor Jesus aqui nesta terra. Que assim seja, é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Deus. Assim seja, amém. Nos finais de semana eu estou pregando sobre Abraão. Então sábado aqui, domingo lá em Fairville, New Jersey, nós vamos falar sobre o capítulo 26 de Gênesis, sobre um lar completamente crente. Do patrão até os escravos, do patrão até os empregados, todos creem no Senhor. É o Deus de Abraão, é a fé que nós temos, a fé que Abraão tinha no nosso Deus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Um abraço, fique ligado.